São Miguel, parece que ela está ao contrário, né? E realmente a de São Miguel a frente é voltada para o norte, enquanto que a de Santo Ângelo a frente era voltada para o sul, e essa diferença a nossa catedral preserva ainda hoje. E pela igreja estar voltada para o sul e não para o norte, mudava a posição dessas construções das laterais da igreja. Em São Miguel, o cemitério era do outro lado da igreja, exatamente o contrário do que era em Santo Ângelo. E a Casa das Viúvas, chamada de Cotiguaçu, que deveria estar aqui do ladinho do cemitério, aqui em Santo Ângelo ficava lá na periferia da cidade. Então a gente costuma brincar que as viúvas da redução de Santo Ângelo eram mais discriminadas do que nas outras reduções. E no espaço aonde deveria ser a casa das viúvas e o cemitério, aqui em Santo Ângelo ficava a casa dos padres, colégio e oficinas. E não foi representado aqui atrás da igreja a quinta, que era a horta e o pomar da redução. Santo Ângelo não tem ruínas hoje, porque depois do Tratado de Madrid, da Guerra Guaranítica, que vocês ouviram boa parte dessa história ontem à noite durante o espetáculo de som e luz, as antigas casas dos índios Guarani serviram de base para os militares portugueses comandados pelo general Gomes Freire de Andrade. E até ontem à tarde, quando eu ia saindo das ruínas, eu vi uma escola de Teutônia com o nome de Gomes Freire, né, de Andrade, que foi um general português que comandou os militares portugueses durante a Guerra Guaranítica. Tá? E esse general mandou que os seus militares, os seus soldados, permanecessem nas casas dos índios aqui em Santo Ângelo, justamente para impedir o retorno dos índios para suas casas. Mas depois esse mesmo general começou a perceber que os índios Guarani não eram maus e levou daqui da região das Missões em torno de 700 famílias de índios Guarani e fundou, próximo a Porto Alegre, a Aldeia dos Anjos, que hoje é a cidade de Gravataí. Gravataí foi fundado com famílias remanescentes dos 7 povos das Missões, famílias indígenas, famílias Guarani, né, que foram levadas daqui por esse general português chamado Gomes Freire de Andrade. Além dos militares terem ocupado as casas dos índios Guarani, quando esses militares portugueses foram embora daqui, o que era a redução de Santo Ângelo ficou por muitos anos totalmente abandonado. E o repovoamento que deu origem ao atual município de Santo Ângelo começou quase metade do século XIX, com a vinda de descendentes portugueses que vieram de Paraná, que vieram de São Paulo e de Minas Gerais. E esses repovoadores começaram a organizar a cidade em cima da antiga cidade Guarani. E além de estruturar a nova cidade em cima da antiga cidade, também eles reaproveitaram as pedras, as rochas das antigas construções nas novas construções. E a prova disso está nessa casa, que hoje abriga o Museu Municipal Dr. José Olavo Machado. Esta casa aqui foi do último intendente de Santo Ângelo, Dr. Ulisses Rodrigues, que antes dos nossos administradores municipais serem chamados de prefeitos, eles eram chamados de intendentes. O último intendente daqui foi Ulisses Rodrigues, que era o dono desta casa, construída entre 1860 e 1880. E na construção da casa da família Rodrigues, foram utilizadas as pedras das ruínas de Santo Ângelo. Esse tipo de pedra aqui, ela é bem diferente do arenito, da pedra grés, que vocês viram nas paredes da igreja de São Miguel. Esta rocha aqui, ela tem 40% de minério, e era do minério extraído dessa rocha que em São João Batista se fundiu o ferro e o aço pela primeira vez na América do Sul, orientados pelo padre Antônio Serpe. Os índios Guarani quebravam essas rochas aqui e derretiam em altas temperaturas, utilizando para derreter essa pedra, para obter o minério, para fazer o ferro e o aço, o espinilho e o branquilho. Eram 2 tipos de madeira que eram utilizadas pelos índios Guarani e que na região das Missões ainda se encontra muito espinilho e muito branquilho, que é uma madeira muito forte que conseguia ter um calor suficiente para derreter o minério desta rocha. Esta rocha se chama cupim, ou na língua guarani, Itacuru. Né?
Então, aqui nas paredes, gente, do museu, onde, quando ele foi restaurado em 1997, depois em 2006, o arquiteto que coordenou todo o trabalho de restauração retirou o reboco de algumas paredes para que as pessoas pudessem perceber que as paredes da casa da família Rodrigues foram feitas com pedras das ruínas. E esse é um dos motivos principais que Santo Ângelo não tem ruínas hoje, como se viu em São Miguel ontem à tarde, né? Em relação, gente, aos espaços, aonde era a Igreja dos Índios Guarani, hoje nós temos a nossa Catedral Angelopolitana. Aonde era o cemitério dos Índios Guarani, hoje nós temos a Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, que é um prédio aqui na esquina, de 2 andares, que está exatamente em cima do cemitério Guarani. Isso nas escavações que foram realizadas em 2006 até 2008, não se escavou debaixo da prefeitura, mas se retirou parte do assoalho, e debaixo do assoalho da prefeitura está cheio de ossos dos índios Guarani. Então, num primeiro momento, se pensou em juntar esses ossos e fazer uma capela aqui no cemitério de Santo Ângelo, mas depois se decidiu por deixar os ossos exatamente debaixo da prefeitura, porque ali era o cemitério dos índios Guarani. Também se escavou lá no entorno da igreja, se encontrando todo o alicerce da igreja antiga dos índios Guarani, aonde foram deixados o que nós chamamos na arqueologia de janelas arqueológicas. Depois, quando nós formos para a prata, vocês vão observar umas muretas, onde tem vidro em cima, e debaixo desse vidro tem o alicerce, a fundação da antiga Igreja dos Índios Guarani. E a partir da fundação da Igreja dos Índios Guarani, se comprovou que a Igreja dos Índios, há 3 séculos atrás, era muito maior que a nossa catedral hoje. Também se fez o que a gente chama de poço teste na antiga Praça dos Índios Guarani, encontrando piso original, encontrando moedas de 1713 e 1719, e tem 2 delas em exposição e alguns fragmentos dessas escavações que foram feitas aqui no museu. Também se encontrou um outro cemitério entre o espaço da igreja e da prefeitura, e nem os mais antigos de Santo Ângelo não lembravam desse cemitério. E quando as nossas meninas de história, as alunas de história que estavam escavando junto com a arqueóloga de Porto Alegre, começaram a encontrar esqueletos e ninguém mais queria escavar. E como o cemitério não era o objetivo das escavações, e sim os vestígios da antiga redução, se retirou uma amostra. Acredita-se que esse cemitério tenha sido de 1915, por aí, e que durou pouquíssimo tempo, porque depois foram construídas em cima do cemitério as secretarias municipais, que foram retiradas em 2006 para que a igreja tivesse uma valorização maior, a nossa catedral hoje, né? Então, nessas escavações se encontrou muito material das missões que depois vocês poderão observar através do que a gente chama de janelas arqueológicas. Em relação, gente, ao nosso museu hoje, eu falei que a casa foi da família Rodrigues, né? E o nome do museu é Dr. José Olavo Machado. Olavo Machado foi um santo angelense, muito culto, e que trabalhou muito em prol do município de Santo Ângelo, né? Por isso uma homenagem ao Olavo Machado e não ao Ulisses Rodrigues em relação ao nome do museu, mas o nome da casa é Ulisses Rodrigues e o do museu José Olavo Machado. Aqui no museu, gente, vocês poderão observar várias etapas do que nós chamamos de evolução histórica de Santo Ângelo. Essa sala que nós estamos, todos os objetos estão relacionados à redução de Santo Ângelo. As paredes onde se retirou o reboco, a maquete que mostra como era a antiga redução de Santo Ângelo, painéis com textos, com plantas, com mapas, painéis pintados pelo artista plástico santo-angelense Dirce Pipe, que hoje mora em Porto Alegre, lenda da Cobra Grande, lenda do Lunar do Cepé, depois espalhados pelas demais salas. Tem a lenda da Erva Mate, tem a lenda do milho, enfim, várias lendas missioneiras que foram representadas através de pinturas. Também aqui nesta sala ainda vocês vão encontrar piso original, esculturas em madeira, esculturas em pedra, grês feitas por índios Guarani há 300 anos atrás, telhas, bem no cantinho lá, moldadas na coxa ou entre as coxas em cima de pedaços de madeira roliça, né? Então, o índio moldava a telha antes dos jesuítas trazer modelos de telhas da Europa.
Depois, entrando nessa primeira salinha aqui do meio, esse espaço já é do índio Guarani, antes da chegada dos colonizadores europeus. Ali vocês vão encontrar uma urna funerária, que é um panelão de barro que está numa caixa de vidro, que tem mais de 4 séculos. Esta urna funerária era dos índios Guarani, e os índios Guarani enterravam seus mortos no que a gente chama de posição fetal, que é a posição de cócoras que os bebês estão antes de nascer, porque os índios acreditavam e acreditam ainda hoje na reencarnação, na vida pós-morte. Não na ressurreição, como os católicos acreditam, mas na reencarnação. E a caixinha de ossos que está debaixo dessa urna são os restos dos ossos de um índio adulto que estava enterrado na urna, mais de 4 séculos atrás. Além da urna funerária, vocês vão encontrar modelo de casa Guarani ou Tupi-Guarani, bolhadeira, não só a comum, mas a estrelada de 12 pontas, machadinha com lâmina de pedra e outros objetos que pertenceram aos índios Guarani antes do processo de colonização europeia. Depois, nessas 3 salas laterais, os objetos já retratam um pouco da história de Santo Ângelo a partir do seu repovoamento. Sala do trabalho, sala do gaúcho, sala do lazer e da religiosidade, enfim, objetos trazidos pelos repovoadores, né? Nessa lateral também tem 2 salinhas menores, aonde uma delas é uma homenagem, faz uma homenagem a um médico alemão chamado Willi Gartz, que construiu o primeiro hospital de Santo Ângelo. E a filha dele fez doação de equipamentos do hospital que pertenceram ao Hospital Gartz para o museu. A outra sala também retrata um pouquinho da evolução de Santo Ângelo, mostrando alguns objetos. E na primeira sala por onde nós entramos, no momento está tendo uma exposição de arqueologia, com fragmentos que foram retirados nessas escavações, que foram feitas em 2006 até 2008, por um grupo de alunos do curso de História da Universidade de Santo Ângelo, até um deles está passando aqui, que hoje já é formado, já fez mestrado, o Alexandre, foi meu aluno, foi meu bolsista na universidade, né? Coordenados pela arqueóloga de Porto Alegre, Raquel Reck. Hoje ela mora em Santo Ângelo, trabalha aqui em Santo Ângelo. E nessas escavações, então, se encontrou muito material e alguns desses fragmentos que foram encontrados estão expostos. Inclusive as moedas de 1713, 1719, que foram cunhadas em bronze, né? E passando por aquela porta, nunca esquecendo que aqui tem vidro, que de vez em quando a gente esquece, saindo lá fora, tem muitos objetos, pedras que pertenceram às missões jesuíticas de Santo Ângelo, assim como tem esculturas feitas por um escultor austríaco, como aquela escultura indígena lá, pelo Adamovich, que fez as da catedral, que depois a gente vai falar dele lá, pipa de carregar água, como essa desse canto aqui, que antes das casas terem água canalizada, a gente puxava água com essas pipas para dentro de casa, e outros objetos já trazidos pelos repovoadores de Santo Ângelo, tá? Gente, em relação a isso que eu coloquei, alguma dúvida, alguma pergunta? Ou vocês estão muito cansados? Eu acho que a festa foi grande ontem, né? Não. Não? Tranquilo? Gente, a Pergunta para a fundação... senhora Kátia. A fundação do museu é de 1985, mas a casa é do final do século XIX. Gente, aqui vocês poderão olhar, fotografar, só não é um museu interativo que nem o da PUC, né? É só olhar, fotografar. Qualquer dúvida, gente, eu vou estar por aqui, vocês podem